Em 2020, apresentamos aqui no programa Rio em Foco as oportunidades que a tecnologia 5G pode trazer para todo o país. A gente viu agora nos últimos anos essa evolução se caracterizar basicamente por um aumento de velocidade, que permitia serviços novos. O 5G para o 4G, ele vai deixar para trás todo, não é só simplesmente uma velocidade maior que ele vai entregar, mas uma gama de serviços muito maior por conta de uma característica que é a latência da velocidade, tá? Então a gente vai conseguir ter serviços, por exemplo, como a realidade virtual, a transmissão de hologramas, que não eram possíveis só com aumento de velocidade, tá? Por exemplo, carros autônomos e outras funcionalidades para as cidades que vão ser possíveis por conta dessa baixa latência, e não simplesmente da grande velocidade. É lógico, a velocidade do 5G é muito superior à do 4G. A gente está falando aí, tecnicamente, nos ensaios, uma velocidade que pode chegar até 1 gigabit por segundo. Então, é muito superior ao 4G. Mas, realmente, essas outras características, como integração das redes fixas e móveis, vão trazer muita diferença. Então, carros autônomos, indústria 4.0, integração consumidor com a fábrica, nada disso seria possível só com aumento de velocidade, mas sim com a integração das redes e com a latência mais baixa. A gente espera aí que realmente haja uma grande, não só uma evolução, mas quase uma revolução na gama de serviços prestados a partir do 5G. Além disso, também falamos sobre os principais desafios e a infraestrutura que é necessária para avançarmos na utilização da rede 5G no estado do Rio. A novidade é que agora, em 2021, o Rio de Janeiro conta com um programa que estimula a implantação dessa tecnologia assegurado pela Lei Estadual 9.151 de 2020. Isso significa uma série de possibilidades para o estado que você vai conferir aqui com a gente no Rio em Foco, que começa agora. Em 2020, o Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Estado trouxe à pauta as oportunidades que a implantação do 5G e a ampliação da conectividade representavam para a atração de mais empresas e negócios. No encontro realizado, deputados e especialistas debateram essas oportunidades e desenharam um projeto de lei para estimular a implantação das redes 4G e 5G no estado do Rio. Recentemente, esse projeto foi sancionado pelo governador e se tornou uma importante ferramenta para preparar o terreno para a implantação da rede. Para falar sobre esse assunto, eu convido o deputado Luiz Paulo, um dos autores dessa lei, e o presidente da Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Luciano Stutz. Olá, tudo bem? Olá, Geisa, tudo bem? Luciano, conta pra gente um pouquinho como é que ficou o cronograma para 2021 da implantação do 5G e do que depende essa tecnologia chegar em todo o território do Brasil e, no caso, do estado do Rio de Janeiro. Bom, o cronograma não parou, né? Tudo continua acontecendo. Só para a gente lembrar onde é que está o 5G agora. O edital de licitação está sendo preparado pela Anatel. A Anatel não parou. Nesse tempo, o edital de licitação ganhou um conselheiro relator no conselho da agência, que é o Carlos Baigorre, que está nesse momento agora debruçado, preparando ele para a votação do Conselho. Então, que a expectativa de todo o setor de telecomunicações, de todo mundo que acompanha e que está ansioso pela implantação dessa nova economia digital que vem por aí, é que esse edital venha para a mesa ainda no primeiro semestre desse ano de 2021 e a realização do leilão até o final do ano. E aí as operadoras de telecomunicações participando do leilão, adquirindo o direito de uso das radiofrequências, aí sim poderemos ter a implantação do 5G nas novas frequências, ainda talvez até o final desse ano ou no começo do ano de 2022. Mas sim, nesse momento estão se discutindo as regras, os preços e também uma coisa muito importante para o nosso estado, que são aqueles compromissos de abrangência, não é? O que são? As operadoras, quando compram, elas também se comprometem a cobrir determinadas regiões, e nesse edital serão localidades afastadas dos distritos sede dos municípios e também trechos de rodovia em todos os estados do Brasil. E aí com cobertura 4G, que você sabe, também é um importante elo de conectividade para as zonas mais afastadas dos grandes centros. Então, assim que estamos hoje, o edital está sendo discutido, aprontado para a votação até agora nesse primeiro semestre. A expectativa de todo o setor é que até o final do ano a licitação seja feita e talvez um começo de implantação até o final de 2021. Para 2022 fazer um launch completo aí e a gente ter a tecnologia chegando nas principais cidades do Brasil.
Deputado, o senhor participou ativamente das discussões do fórum e uma das questões que foram levantadas, né, sobre os desafios de implantação era justamente a questão das legislações municipais. Em cima dessa temática, o senhor, junto com a deputada Lucinha, propuseram um projeto de lei criando um programa estadual justamente para chamar a atenção dos municípios para essa importância. Qual foi o objetivo, né, e como a gente pode desdobrar esse programa para justamente fazer com que o Rio seja um dos estados que consigam, né, essa conectividade tão importante para vários setores da economia? Oi, Geisa, esse projeto de lei, ele foi pensado, né, eu diria até que coletivamente, durante aquela reunião do Fórum, salvo erro de memória, acho que foi em novembro de 2020, né, exatamente ouvindo os diversos palestrantes que mostravam que havia uma necessidade fundamental de se ter uma infraestrutura de telecomunicações e essa infraestrutura fosse muito ágil na aprovação dos pleitos, né, para que a tecnologia 5G e a expansão da própria 4G, nessa fase de transição, se desse de forma muito rápida, porque tradicionalmente os municípios não têm legislações específicas visando a implementação de todos os acessórios necessários para desenvolvimento e a transmissão dos sinais, né? E muitos municípios, não tendo, e até poucos tendo, são muito lentos nas análises, né? Podendo ficar 1 ano, 2 anos, o que é uma perda absurda de tempo e jogar dinheiro fora, jogar oportunidade de emprego, de renda também fora. Então, durante esse debate, né, nasceu a ideia da gente fazer uma lei estadual, né, que desse a diretriz geral e ela viesse com um anexo com uma proposta de legislação municipal. Por quê? Porque, segundo a Constituição Federal, o uso do solo é municipal. Só quem não sabe disso é o ministro Paulo Guedes, né, que resolveu que as incorporações podem ser por conta do governo federal, né, por autodeclaração. Mas só tem competência municipal claramente, né? Então, de comum acordo com todos os entes que participaram, né, a gente conseguiu acessar documentos importantes, descrevendo e propondo modelos, e sintetizamos em um projeto de lei. Conversamos com o presidente da Casa, deputado André Siciliano, da urgência disso ser aprovado, e ele deu prioridade absoluta, né? E em tempo recorde, a lei foi aprovada na Casa e foi sancionada pelo governador. Até mesmo foi sancionada pela interferência, né, do próprio presidente da Casa. Senão, aqueles assessores de plantão sempre vão achar um viés de inconstitucionalidade quando o projeto parte do legislativo. Quando vem do executivo, pode vir com quantas inconstitucionalidades forem. Mas o fato é que, por ação do nosso presidente, a lei está sancionada, né? Então, isso é um passo importante, porque ela pode servir já, desde já, né, porque o anexo está incluso nela, né, de paradigma para outras unidades da federação, quer seja outros estados, quer seja outras prefeituras. E isso é muito interessante da gente abordar aqui, vai ser o tema do próximo bloco, porque alguns estados já correram e também já propuseram esse projeto de lei. Mas fica aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O estado do Rio é o primeiro em todo o país a ter um programa que estimula a implantação da rede 5G. Além disso, também está sendo modelo para outros estados, como a gente falou no bloco anterior. Luciano, conta pra gente quais são os estados que já seguiram, né, esse exemplo do Rio e já começaram também a tramitar projetos semelhantes.
Nós temos, Geisa, assim, outras discussões em outros estados, lógico que em estágios diferentes de discussão. Então, por exemplo, no estado do Mato Grosso, já há um projeto de lei número 994 de 2020, proposto ainda, não em 2020, que é exatamente o texto do projeto de lei proposto pelo deputado Luiz Paulo e deputada Lucinha para aquele estado. Temos, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que já manifestou aí a intenção de fazer algo muito similar também, a partir do Poder Executivo. E estamos conversando também com o deputado da Casa Legislativa de São Paulo, porque São Paulo também, além de termos vários municípios que querem fazer essa iniciativa, mas se você fazer uma participação do Estado, como foi feito no Rio de Janeiro, num modelo inovador, de ter essa diretriz, esse apontamento da direção correta de um texto de lei, é sempre muito bom, porque você acaba padronizando o caminho de sequência e tendo uma lei alinhada e sem surpresas, sem grandes diferenças para todos os municípios. Então, também em São Paulo, estamos discutindo com o deputado lá da Assembleia Legislativa de São Paulo, também um projeto de lei parecido que vai orientar os seus municípios a terem um projeto de lei também padronizado. Ressaltando aqui, né, deputado Luiz Paulo, que nesse anexo há um texto de um projeto de lei municipal a ser apresentado. E esse texto é um texto que foi debatido até com a Anatel, enfim, já teve uma revisão para justamente apontar o que é necessário de infraestrutura e garantir que isso seja feito no município. Sem dúvida nenhuma. Aliás, foi a parte mais difícil, né? Porque nós tivemos que nos familiarizar um pouco, né, com a parte tecnológica, que não é da área, né, do nosso domínio. Eu não sou engenheiro de telecomunicações, né? Mas, evidentemente, que essa proposta, essa minuta, que faz parte do anexo 1, ela foi consensuada com os especialistas, né, das diversas áreas privadas e de governo, para ser encaminhado aos nossos 92 prefeitos, que foram recém-eleitos, empossados, né? E eu gostaria que fosse assinado pelo presidente da Casa, né? Porque o André Siciliano, nós vamos voltar aos trabalhos legislativos no dia 2 de fevereiro, né? E vamos reeleger como presidente da Casa o deputado André Siciliano, que ele, né, no ato de ser reempossado, né, enviasse esses ofícios para os prefeitos. E, posteriormente, você com ele, já que o fórum é subordinado à presidência, marcasse uma data, pelo menos uns 30 dias após, né, passado o pseudo-carnaval, que não vai existir esse ano, né, para fazer uma reunião do fórum, né, evidentemente uma reunião por Zoom, convidando os prefeitos, né, e não sei se o Zoom da Assembleia, quantos partícipes cabe, né, porque a ideia boa era convidar os prefeitos, os presidentes de câmaras, de vereadores e os secretários de urbanismo e ou similares de cada município. Eu acho que com essas duas medidas a gente cumpre uma etapa fundamental, né? Os prefeitos receberem do presidente da Alerj cópia da lei, o anexo, né? E o ofício é explicativo, e em seguida se faz uma discussão, né? E eu acho também fundamental, e eu vou verificar isso aqui na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que a própria cidade do Rio de Janeiro se mobilize para isso, porque sendo a capital do Estado, né, ela é muito importante, né, de avançar nessa questão, porque também a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói, já tem muita legislação urbanística, né? E se essas duas prefeituras, em especial, abraçarem essa ideia, serão mobilizadoras desse conceito aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Até porque a capital do estado tem praticamente aí uns 48% da população do nosso estado, de 17 milhões de habitantes. A tecnologia 5G, segundo todos os informes que eu tenho, tem uma velocidade de 10 a 20 vezes maior do que a 4G. A única coisa que eu não estou muito feliz
é que a velocidade de lançamento do edital ainda está no ritmo da 3G, porque só vai sair no final do ano de 2021. Eu esperava que saísse no primeiro trimestre de 2021. Deputado, eu acho que tem um ponto aqui muito legal da gente esclarecer, né? Quando o Luciano citou a questão inovadora desse projeto, dessa lei que já está em vigor, é justamente o Legislativo Estadual assumindo uma posição de trazer aos municípios algo que pode impactar no desenvolvimento. E também um exercício de pensar conjunto com as administrações locais o impacto que essa tecnologia pode trazer para o nosso território. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa oportunidade, porque às vezes as pessoas ficam pensando, mas quem vai fazer o quê, né? Quando a gente fala de um programa estadual, teoricamente, o executivo também tem que ter uma frente aí e pode fazer ações para chegar aos municípios. Mas o legislativo aqui, nesse caso específico, também está assumindo uma posição de orientação para o território, para os municípios. Mas eu acho que o Poder Executivo ele tem uma posição de vanguarda nessa questão. Tem que ser uma posição de vanguarda. Porque se a gente tem a possibilidade de tirar do papel, né, aquele conceito já de mais de uma década, né, conceito de mais uma década que se debate das cidades em rede, para essas cidades estarem em rede tem que ter conectividade. E para ter conectividade tem que ter segurança, né, de sinal e tem que ter rapidez e capacidade também de baixar as coisas, né, baixar os temas, seja ele qual for, fazer o download, né, de uma forma muito rápida. Né? Porque quando você vai baixar qualquer coisa e vai levar meia hora, você está perdendo oportunidade. Então, essa é a questão do executivo. Né? A outra é que você vai ter que instalar, para dar suporte à tecnologia 5G, uma série de implementos, torres, mini-torres, aparelhos de repetidores de sinais de pequeno porte, que pode estar nas estradas, que pode estar em banca de jornal, torres que podem estar em pontos altos, pequenas torres em prédios que podem ser privados ou públicos, etc, etc. Bom, isso é geração de emprego, isso é geração de renda. Né? E a tecnologia digital também vai permitir, né, que o setor industrial avance mais, vai permitir conectividade de produtos. Né? Você, Geisa, que é uma mulher à frente do tempo, né? Você da rua, você já vai mandar uma ordem para o teu ar-condicionado em casa, quando você chegar, está ligado, a televisão está no canal tal, se o ponto que teu filho está estudando, quanto tempo ele vai levar para chegar em casa. A gente está trazendo essa futurologia para o presente. Né? Há tanto tempo que a gente fala lá no Porto do Açu, né? Da possibilidade de produção, de tecnologia, moldando, né, os equipamentos no local, etc, etc. Com a tecnologia 5G, isso se aperfeiçoa, deixa de ser a indústria 4.0 para ser a indústria 5.0. Então, o executivo, mais do que até o próprio parlamento, tem que ser o primeiro a abraçar esse conceito. Né? Aí, quando eu digo executivo, estou dizendo o executivo federal, o executivo estadual e os executivos municipais. Né? Esses poderes são importantíssimos, porque eles são a ponta da linha. E o que a lei está visando é, de fato, aonde tudo se desenvolve. Que isso não se desenvolve na União, né? Não se desenvolve no Estado, se desenvolve no município. Por isso você tem que agilizar no município. Aliás, tudo acontece, por isso eu sou municipalista, tudo acontece são nos municípios, ali que tem as soluções e os dramas.
né? Estados são entes intermediários da federação. É sobre essa questão, assim, de como essa concertação precisa acontecer para que a gente possa ver a mudança acontecendo em cada uma das 92 cidades do estado, que a gente vai mergulhar um pouquinho mais no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o deputado Luiz Paulo e o presidente da Abrintel, Luciano Stutz, para falarem sobre o programa que estimula a implantação das tecnologias de conectividade móvel. Luciano, o deputado Luiz Paulo já trouxe aqui no programa, né, a quantidade de mudanças que a tecnologia 5G apresenta, é capaz de promover no nosso país. Queria que você falasse um pouco sobre como é que está sendo essa mobilização também em Brasília, para que essas articulações junto à Anatel garantam que a gente não fuja desse cronograma ou até possa antecipar alguns movimentos. Olha, Geisa, em Brasília a coisa, eu diria que anda muito bem, tá? Quando começou toda essa pandemia, o edital de 5G já vinha sendo discutido, já tinha sido lançado há minuta lá atrás. E o que aconteceu em Brasília foi que esse assunto não parou, e a gente viu isso com muito bons olhos. Lógico, teve um atraso, todo mundo teve que se mobilizar de casa, se adaptar a uma nova forma de trabalho, mas as coisas não pararam. Esse conselheiro, o Carlos Baigorre, que é agora o relator do edital de licitação, ele é um conselheiro que veio do quadro da Anatel. Isso é muito importante, é uma pessoa que vivencia o setor há mais de 20 anos, então é uma pessoa certa para estar analisando e relatando esse edital de licitação, e a coisa vai acontecer. Agora, há movimentos, digamos, em paralelo, que são também importantes a gente trazer. A gente sente muito do Ministério das Comunicações e da Anatel toda uma preocupação em trazer não somente vender a radiofrequência, autorizar o uso da radiofrequência, mas trazer esse ecossistema todo integrado para ser implantado nas cidades. E o que é isso? Por exemplo, como eu falei no começo, tem um compromisso de abrangência que vai levar, é lógico, você não espera que o 5G seja implantado em 100% de um território de município no primeiro dia, mas você tem compromissos de abrangência que vão levar o 4G a áreas que hoje não estão cobertas, né? Vou trazer um exemplo aqui para você, e é uma realidade nossa aqui do interior do estado, que tem muitos pequenos produtores. Qual é o nível aí que a gente tem de pequenos provedores desprovidos de qualquer conexão de alta velocidade? Para essa população, o 4G é muito bem-vindo sim, porque permite que o cara possa fazer uma transação de venda da sua verdura lá do Cinturão Verde de Teresópolis e Petrópolis conectado, possa fazer um controle de produção, possa fazer outras coisas que a ferramenta tecnológica permite e não precisa exatamente da conectividade 5G. Então, também o 4G, que está integrado também nesse nosso programa estadual aqui de conectividade, ele vai trazer muito benefício para essa população. Primeiro, que está na periferia das grandes cidades, que vai poder fazer de casa sua aula online, vai poder fazer o seu serviço no home office também de dentro das periferias, e do produtor pequeno agrícola que está lá fazendo também a sua colheita e a sua venda do seu produto. Ou seja, é um benefício geral de conectividade com várias soluções, com um legado aí muito grande que vai ficar para o Estado. Então, em Brasília, isso está vindo com essa preocupação também de trazer a conectividade de um fator geral, e esse projeto de lei que está anexo aí a nossa lei 9.151, que fez o projeto de lei do deputado Luiz Paulo, ele é um projeto de lei municipal abençoado pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações. Foi um trabalho que o setor produtivo, o privado, discutiu com o governo e que saiu esse texto que, lógico, vai ter adaptação para a realidade de cada município, o seu parâmetro urbanístico, o seu cuidado a mais, mas ele está orientado e alinhado com a Lei Federal de Antenas, que é 13.116, do outro arcabouço legal que prevalece aí. E é importante trazer aqui para você, Geisa, como o deputado Luiz Paulo falou no outro bloco, é muito importante frisar, as coisas acontecem no município. A gente precisa de um processo de licenciamento que dê segurança jurídica para ver o investimento no município. Por exemplo, não dá para pedir um licenciamento de uma infraestrutura de uma torre e isso demorar 2 anos, porque 2 anos a tecnologia já amadureceu, já surgiu alguma coisa melhor e aquele ponto que está ali inicialmente cotado pela operadora para irradiar o sinal pode ter mudado pela demanda e pela construção demográfica da região.
Então, é importante que esse licenciamento se dê num tempo, a gente fala de 60 dias, que é o tempo do silêncio positivo que está na lei federal, e que essa licença saia para quê? Pagando todas as taxas, atendendo todos os parâmetros urbanísticos do município, a infraestrutura possa chegar e possa prover cobertura de sinal e levar a tecnologia para a população usar os seus serviços. Acho que isso que é importante. Na verdade, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E se teve uma coisa que a pandemia trouxe foi o sentido de urgência para essa conectividade, né? Colocando todo mundo para experimentar ao mesmo tempo essa necessidade de, não podendo estar presente, de alguma forma estar participando de todos os movimentos, né? A Assembleia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ela imediatamente conseguiu trazer as sessões para serem sessões online, todas as discussões aconteceram, o trabalho foi intenso e a gente conseguiu enxergar no final de 2020 um nível enorme de produtividade. Deputado, a respeito dessa questão do timing, né, o programa estadual ele vem com já uma agenda do que pode ser feito, né, do que a gente pode endereçar e construir ao longo desse ano. Qual a sua expectativa e assim, comentário mesmo sobre essa questão, né, de como a gente consegue eleger essa questão da conectividade como prioridade de fato e também conseguindo desenvolver isso no nosso território? Ô, Geisa, você sabe que eu faço parte do Conselho Consultivo, representando a Alerj, o deputado Valdec, do Conselho Consultivo da região metropolitana. Um dos graves problemas da região metropolitana, que eu chamo a região de 80% dos problemas do Estado, né, porque tem mais 78% da população fluminense, né, é a mobilidade, que tem sido um drama na pandemia, né? Porque os trens são fundamentais, superlotados, agora com aumento forte de tarifa, e estão com prejuízo mesmo assim, né? O metrô, que tem uma curta rede, né, não se expandiu no tempo como deveria, e os ônibus prestando um serviço de muito pouca qualidade e que também perderam muito passageiro. E quando você diminui a frota, você aumenta o número de passageiros por metro quadrado e o volume de contaminação, né? E o Brasil apostou na produção de automóveis e o sistema viário totalmente congestionado. Então, essa dura realidade, né, nos leva a uma profunda reflexão nesse período da pandemia. Porque o que a gente aprendeu ao longo dos anos é que o que tem que viajar é a informação e não o cidadão. E o que a pandemia trouxe, né, se é que ela trouxe alguma coisa positiva, é que você pode aumentar a produtividade diminuindo substancialmente o número de viagens. E não é só por causa do trabalho home office, não, né? É porque a tecnologia também chega à própria produção industrial, né? Você pode produzir mais com um volume menor de pessoas. As vendas por internet aumentaram substancialmente, né? Então, diante disso tudo, é que quanto mais você der segurança e velocidade a essas redes, mais positivo é para você desenvolver esse conceito de que o que viaja é a informação e não o cidadão. Então, eu acho que esse conceito é que também me entusiasmou muito, né, de refletir durante esse período. Eu olho aqui da minha janela, onde eu estou trabalhando de forma remota, o volume de carros na rua diminuiu muito, né? Claro que eu não estou olhando daqui a linha vermelha, nem a Brasil, né? Eu estou no Maitá, mas diminuiu muito, porque o Maitá também é uma garganta, quer dizer, garganta é ponto obrigatório de passagem, né? Então, isso tudo nos faz refletir da importância
de dar rapidez a trazer essa tecnologia. E aí voltamos à conversa inicial. O município é fundamental, porque ele precisa dar agilidade, ter legislação para dar uma aprovação rápida à infraestrutura necessária. Luciano, agora sim, para a gente finalizar o programa, já tem também algumas conversas da Abrintel com municípios aqui do Rio de Janeiro. Você pode só falar como é que está esse momento agora, de que maneira também essa ação da Alerj, né, de chamar os prefeitos, chamar as câmaras de vereadores, pode ajudar a acelerar esse processo também nas cidades? Geisa, com a publicação da lei e a sanção do governador, essa lei se tornou conhecida, algumas prefeituras nos procuraram, tá? Então, por exemplo, 2 prefeituras da Baixada já nos procuraram. A gente tem um contato com a prefeitura também aqui de Tanguá, da região de Niterói e São Gonçalo, e agora estamos começando um contato com a prefeitura de Niterói também. Mas a prefeitura da capital, como o deputado falou, é muito importante nesse processo. Tá? Importante só pegar um gancho do que o deputado falou aí. Tem setores que se beneficiariam da tecnologia 5G, que se beneficiarão e que nem fizeram essa conta ainda. A gente está falando aí, tem uma conta da Brascom, que é uma associação que envolve TI, todo esse ecossistema de informática e telecomunicações, que fala que no Brasil, até o final da implantação do 5G, em 2024, deve ter um investimento de 800 bilhões de reais. Rio de Janeiro, gente, é 10% do PIB do Brasil, 11% quase. A gente está falando aí em 90 bilhões de reais de investimento só nesse ecossistema, e aí envolve também rede social, envolve essas informações. Já pensou, deputado, fazer compra online, mas com a realidade aumentada, você poder andar na loja e vendo a mercadoria que está ali em tempo real, fazer uma visita a um museu sem precisar sair de casa, olha como a rua vai ficar mais vazia, olha como as pessoas vão estar satisfeitas, podendo ver a real dimensão do produto ou da sua visita que quer visitar e tendo para si o serviço da tecnologia. Então, é disso que a gente está falando, são de coisas que a tecnologia pode nos prover, que vai melhorar a vida do cidadão, vai diminuir o fluxo de carro nas ruas e vai melhorar a vida de todo mundo. Bem, o Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Luciano. Obrigada, deputado Luiz Paulo. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até aqui. Para ficar por dentro da nossa programação, acesse o nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais de áudio. O endereço está aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.